Graça e paz, meus queridos. Como é bom estar com vocês mais uma vez. Gostaria que você curvasse sua cabeça para fazermos uma breve oração. Querido Deus e eterno Pai, te agradeço, Senhor, te louvo por tua bondade e misericórdia, por tudo que tu és, Senhor, sobre nós, sobre nossas vidas. Te agradeço, Senhor, por teu imenso amor. Jesus, me usa como instrumento agora nas tuas mãos, Senhor, e que esta palavra que me deste seja semente que vai frutificar no coração daqueles que a ouvem. Senhor, eu te agradeço por tudo. Abençoa e guarda cada um de nós debaixo da tua proteção e debaixo, Senhor, do teu amor. Assim te peço em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15, os versículos 1 e 2 a princípio. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Corrigida, mas também vamos ler os versículos 7, 10 e 24. Então, se puder, mantenha a sua Bíblia aberta, que iremos, no decorrer desta nossa reflexão, ler mais alguns trechos. Que diz assim, o versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. No versículo 7. Digo-vos, pois, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora nós vamos ler o 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. 3 parábolas, 3 perdidos, 3 achados, 3 festas. No primeiro versículo, Jesus está reunido com os publicanos, com os pecadores, o que era algo corriqueiro para Jesus. Mas sempre que Jesus se reunia com estas pessoas, que eram consideradas a escória da sociedade, os fariseus estavam com eles, os escribas estavam ali. Mas é claro que para buscar um meio de condenar Jesus. Então Jesus conta-lhe esta parábola. Do versículo 4 ao versículo 7, temos a primeira parábola que conta a história de uma ovelha perdida. E o pastor sai a procurá-la. E quando ele a encontra, carrega em seus braços de volta ao seu rebanho. E oferece uma grande festa de comemoração. A segunda é contada dos versículos 8 ao 10, cuja história fala de uma mulher que perdeu sua dracma, ou em algumas versões moeda. E ela resolve fazer aquele faxinão na casa a fim de encontrar aquela moeda. E quando a encontra, decide fazer uma festa com todas as suas amigas. A terceira parábola é do filho pródigo, que é descrita dos versículos 11 ao 23. E a história do filho caçula que despedaça o coração do pai, troca sua dignidade por copos de cervejas e noitadas intermináveis. Troca sua cama confortável, o seu lugar à mesa, por uma farra e acaba num chiqueiro de porcos. Mas a Bíblia conta que aquele filho, depois de esbanjar toda a sua herança, e num tempo de escassez, se dá conta que não tem mais nada. Aquele filho lembra da casa do seu pai e como a vida era boa ali dentro, como a vida era próspera. Então, ele se arrepende do que faz. E arrependido, decide voltar e implorar perdão. O perdão do seu pai. E o pai o recebe de braços abertos, cheio de amor, e imediatamente o perdoa. Ele fica tão feliz com o retorno do filho que resolve dar a ele uma festa. Não uma festa comum, uma grande festa. A maior festa de toda a cidade. Todos precisam ver que o seu filho amado voltou são e salvo. Se Jesus tivesse terminado essa parábola nesse ponto, os fariseus e os escribas estavam dando pulo de alegria, pois eles não se encaixavam nessa descrição de Jesus. Eles eram diferentes.
A ovelha perdida, o filho pródigo, representavam pessoas que deixavam de fazer coisas certas e saíam por aí em busca de aventuras, de prazeres. E com certeza não eram eles. Onde já se viu, somos a nata da sociedade judaica. Exímios guardadores da lei de Moisés, guardadores do sábado. Jamais deixaremos de cumprir com as nossas obrigações, de cumprir uma ordem do grande Deus Yahvé. Mas Jesus ele continua a parábola com um novo personagem. Será que agora eles vão entender? Porque parece que eles não entenderam a história da moeda. Então Jesus fala do filho mais velho. Uma moeda perdida dentro de casa, Jesus tinha falado na segunda parábola. Um filho perdido dentro de casa, na parte final da terceira parábola. Quando eu era criança, eu não entendia bem porque davam tanta ênfase ao filho caçula. Então eu não me enquadrava na história do filho pródigo, porque eu não sou a caçula. Eu sou a filha mais velha. Então para mim não fazia sentido. Os fariseus também pensavam assim. Mas Jesus sabia que se não terminasse essa parábola com o filho mais velho, muitos de nós também estaríamos nos gabando das nossas atitudes, das nossas boas ações, do nosso comprometimento com a obra. E Jesus continua, podemos ver isso nos versículos seguintes, que a atitude do pai em relação ao filho pródigo enfurece o irmão mais velho. Leia comigo agora os versículos 25 e 28, que diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. O versículo 28. Mas ele se indignou, e não quis entrar, e não queria entrar, e saindo, pois, o pai, estava com ele. Todos se lembram, todos que nasceram na época de 80, 90, vai se lembrar do famoso parque de diversões, o Play Center. Era a febre da molecada naquela época. Eu me lembro bem que quando eu tinha, acho que uns 14 anos, mais ou menos a cidade. A escola onde eu estudava fez uma excursão para esse parque, porém o ingresso era caríssimo. Mas, mesmo sem muitas condições, meus pais resolveram pedir um empréstimo na empresa onde meu pai trabalhava. E fiquei super feliz com isso, lógico, né? Para completar minha felicidade, minha melhor amiga, que também na época não tinha condições de comprar o ingresso, acabou ganhando um deles, de um sorteio que a escola fez. E isso me deixou muito mais animada, imagina, ir pro parque dos meus sonhos, acompanhada da minha melhor amiga, seria incrível. Mas a empresa onde meu pai trabalhava demorou muito em nos dar a resposta e eu acabei perdendo a oportunidade de conhecer o parque naquele ano. O problema maior não foi só perder a oportunidade de conhecer o parque. O maior problema que, para mim, foi terrível na época, foi quem comprou o último passaporte. Eu era boazinha, estudiosa, um exemplar de pessoa, né? Mas quem comprou o passaporte foi o aluno mais briguento, mais rebelde, mais respondão da escola toda. Não podia ter sido pior para mim aquilo. Se fosse outro aluno, talvez eu não me sentisse tão mal. Eu fiz muito por merecer aquilo. Eu me comportava. Não era justo. Era isso que eu falava. Eu orei assim. Senhor, não é justo o Senhor me tratar desse jeito. Eu sou boazinha. Aquele menino, fala palavrão, bate nos outros. Até nos professores ele bate. Bom, minha máscara caiu. A máscara do bom comportamento, da boa conduta, das boas ações, cai. Os meus verdadeiros sentimentos foram revelados. O irmão mais velho fez a mesma coisa. Ele também achou que ele era vítima da injustiça. Pensa num filho bom. Era ele. Sempre disposto, sempre pontual, exemplo em todas as suas tarefas. Toda mãe, todo pai gostaria de ter um filho como aquele.
Mas de repente, o irmão volta. Então tudo parecia bem, nenhuma reclamação, nenhuma palavra áspera. Mas quando o irmão volta, aqueles sentimentos que foram nutridos por anos se revelam. Esse tipo de sentimento, ele não nasce de uma hora para outra. Eles são iguais à erva daninha. Não precisa de muita água. Basta deixar ela quieta no vaso. Quando você se der conta, ela já sufocou a planta. Aqueles sentimentos ruins no coração daquele homem, daquele rapaz, já tinha criado raízes. Já estava lá há muito tempo. E despejá-los em cima do pai, como se o pai fosse culpado de toda a amargura daquele filho, foi só o começo. É por isso que o autor da carta aos Hebreus nos diz assim, no capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Aquele filho estava tão enciumado, tão amargurado, que quando o pai foi ao seu encontro, aquele filho começou a ler em voz alta toda a lista de atrocidades que sofreu durante toda a vida. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Está no verso 29. Aquele filho que aparentemente estava livre, se viu encarcerado em sua própria prisão. Passou muitos anos ali, fedendo a umidade das celas da amargura e do orgulho. Ele achou que ele era vítima da injustiça. O problema maior é que esta prisão está lotada de prisioneiros, vítimas acorrentadas pelas paredes, pelas celas frias, vítimas de traição, vítimas da culpa, vítimas de abuso, do sistema, irados com os outros que conseguem aquilo que eles não conseguem. Podemos ouvir seus gritos. Senhor, eu sou um bom cristão. Eu sou obediente, eu não falto às reuniões de oração. Eu entrego meu dízimo, participo dos cultos toda semana. Cuido da minha família, pago minhas contas em dia. Não é justo. O que é triste é que muitas vezes vemos aquele filho quando olhamos o nosso reflexo no espelho. E pior, fingimos que não vemos. Muitas vezes somos levados a essa prisão sem perceber. E assim como aquele jovem, vamos levando a vida entre deveres e obrigações. Tudo sendo feito da melhor maneira, da forma correta, sem desobedecer, sem reclamar. Mas um dia a nossa máscara cai. Como a máscara daquele homem caiu. Num belo dia, sem ninguém esperar, o filho rebelde e fanfarrão regressa. E a prisão do filho mais velho é revelada. A máscara daquele filho cai por terra. Qual é a sua reação quando o seu irmão pródigo volta para casa? Qual é a sua atitude? Ou qual é a nossa atitude quando a festa não é para nós? Quando a festa não é nossa? Quais são os sentimentos que nós deixamos escapar quando os holofotes não estão sobre nossa cabeça? Nós falamos de misericórdia, nós cantamos amor. Nossas canções estão cheias de amor. Mas é só alguém do nosso lado se destacar. Se o vizinho comprar uma casa maior, como é a nossa reação? Ou um amigo que comprou o carro do ano, um carro novo. Podemos ainda chegar um pouquinho mais longe. Qual é a nossa reação quando o pastor da nossa igreja dá um cargo a um irmão recém-chegado? E é nós que estamos ali, passamos despercebidos. Pode ser também um colega de turma, que se destaque em todas as tarefas, em todas as matérias. Nós conseguimos só a média. Não importa como o filho mais novo chega. O que importa é como lidamos com a festa dele. Ciúme, amargura, inveja, orgulho, todos esses sentimentos foram jogados de dentro daquele coração em direção ao Pai amoroso.
Jesus estava mostrando aos fariseus que eles eram assim. Muitas vezes nós também somos. Assim como eu fiz quando eu não consegui comprar aquele passaporte, ainda fazemos biquinho, batemos o pé, gritamos, não é justo. Chegamos até a mudar de igreja. Sabe o que é lindo nessa história? O pai, ele vai ao encontro daquele filho. Veja no final do versículo 28, que diz assim: e saindo, o pai estava com ele. O verbo no original grego é o verbo parakaleo. Em português, esse verbo significa insistir, é instar, mas significa insistir no sentido de admoestar, exortar. O que é mais surpreendente nisso é que o pai, naquela cultura, não insistia. Ele não precisava, porque eles exerciam autoridade sobre o filho. Mas aquele pai, o pai da parábola, ele demonstrou para aquele filho a mesma misericórdia, o mesmo amor que demonstrou para o filho caçula. Jesus faz isso conosco. O mesmo amor, a mesma medida de graça é despejada sobre a vida de todos os que buscam o seu perdão. O mesmo convite é feito para ambos os filhos. Jesus fez esse convite aos fariseus. E Jesus continua fazendo o mesmo convite hoje. Entre para a festa, meu filho. Ela também é sua. Aquele rapaz da parábola, o filho mais velho, preferiu a pocilga da amargura e do ciúme ao entrar na festa. Em vez de fazer a vontade do pai, resolveu virar as costas. A Bíblia nos dá a entender que aquele filho não quis perdoar. Nem o pai, nem o irmão. Achou o pai injusto por receber a festa, e receber com festa o irmão caçula. E achou ingratidão do irmão mais novo ter voltado depois de ter esbanjado tudo o que tinha. Afinal, o irmão gastou toda a sua herança, e agora estava colocando em risco a dele também. E com isso perdeu a festa. As escrituras não falam o desfecho dessa história, mas nos deixam algumas lições. A primeira: guarde o seu coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A palavra coração na Bíblia pode ser literal, mas também ela é relacionada com o centro da vontade humana, da mente humana, dos pensamentos. Tem um ditado que fala: você é o que você come. Podemos dizer isso para o corpo físico, mas também para o corpo espiritual. De nada adianta atitudes corretas se a fonte estiver contaminada. A mente é a fonte das atitudes. Se você abastece seus pensamentos com amargura, com inveja, com fonte imprópria, o seu coração irá se encher de coisas erradas e no final irá transbordar do que ele estiver cheio. Cuide do seu coração. Segundo, cultive um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é indispensável para aquele que busca se livrar da inveja e da amargura, do orgulho. Aquele filho era um ótimo trabalhador na casa do pai, mas infelizmente não conhecia o pai de verdade. Porque se ele conhecesse o pai, se tivesse intimidade com o pai, certamente saberia o quanto aquele pai desejava que o filho mais novo retornasse. E também se alegraria com o retorno do irmão. Muitas vezes agimos assim. Nos empenhamos demais em ser os melhores trabalhadores da obra, mas não conhecemos o dono da obra. Conhecemos o pai porque os servos, os outros trabalhadores, nos mostram quem é o pai. Na realidade, precisamos conhecer Deus por experiência própria. Precisamos passar tempo com o Senhor, não só estar na igreja. Relacionamento é contato, é sentar no colo, é se derramar na presença dele, é confessar a ele esses sentimentos que escondemos de todo mundo. Mas ele, e só ele, pode arrancar de nossos corações. Ele tem uma vida plena para nos dar. Um relacionamento com Deus também produz perdão. Por isso precisamos de comunhão com Deus e precisamos de comunhão com aqueles que nos cercam. Terceira, alegre-se com a festa do outro. Na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 15, o apóstolo Paulo nos deixa uma ordem: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram.
Somos melhores quando se trata de consolar alguém. Chorar com o pai que perdeu um filho, chorar junto com uma esposa que foi traída ou que passa por alguma enfermidade, com alguém que perdeu seu cônjuge. Somos sensíveis a um adolescente vítima de abuso. Enfim, somos os melhores quando se trata de consolo, mas não somos os melhores quando se trata de festejar com a festa do outro. Nos alegrar com a vitória do nosso irmão, seja ele quem for, também nos faz vencedores. Afinal, somos uma família em Cristo. E se um ganha, todos ganham. Para terminarmos, no versículo 31, ele diz assim: E ele lhe disse, o pai se dirigindo ao filho: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Aquele filho ainda possuía herança, ele ainda era dono de tudo. Inclusive, ele tinha um lugar reservado à mesa. Mas se recusou a sentar-se com o pai. Você também é dono da herança, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você não precisa bolar um plano infalível para fugir dessa prisão, para fugir dessa situação. Você não precisa se empenhar em fazer o seu melhor para alcançar méritos. Faça o seu melhor por agradecimento. Jesus já fez o suficiente. Jesus já nos deu a sentença. Os açoites iniciaram o processo. A cruz e o sangue derramado foi o preço que ele pagou por nossa liberdade. O brado declarado nos seus últimos suspiros jamais serão revogados. Está consumado. Essa foi a sentença. E com ele, a certeza da nossa vitória. Todo o poder do inferno, da morte, do pecado foi destituído. Sozinhos somos incapazes de vencer qualquer adversidade. Sozinhos estamos vulneráveis a sentimentos que nos distanciam cada vez mais de Deus. Mas através de Jesus podemos encontrar o amor pleno, que vence e desfaz todos esses sentimentos, traz perdão, traz alívio, consolo para os nossos corações desesperados por atenção. Somente em Jesus é que encontramos refrigério para as nossas almas cansadas e sobrecarregadas. Jesus veio ao nosso encontro e nos convida a participar da festa. Deixe Jesus transformar sua vida por inteiro. Ele quer te dar um coração igual ao dele. O que é um novo coração diante de um Deus que venceu a morte e o inferno? Quando não conseguir perdoar, lembre-se. Quantas vezes você foi perdoado? Quando não conseguir amar, quantas vezes Deus te mostrou amor por você? Quando achar que não tem direito à festa, lembre-se que você é filho de Deus. E como filho de Deus, você também tem lugar à mesa. Como filho de Deus, podemos proclamar ao mundo inteiro o que Jesus fez e ainda faz por mim e por você. E para todos aqueles que creem em seu nome. Precisamos levar esse evangelho que pode curar, transformar vidas e dar a cada um de nós um novo coração, restaurando nossa comunhão com o Pai e nossa comunhão com os irmãos. Um dia iremos desfrutar da presença visível de Deus, junto com a nossa família, unida pelo sangue de Cristo. E nós vamos celebrar e vamos festejar muito naquele dia tão esperado, nas bodas do Cordeiro. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.